noite, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos fazer a nossa focaccia da Puglia. Por quê da Puglia? Porque focaccia tem vários tipos, tá bom? Na Itália tem vários tipos de focaccia. Tem umas que são feitas com fermentação natural, fermentação... Pronto. Aparece um negócio na minha tela todo dia, 8 horas, e eu não sei como tirar, mas vamos lá. Então, tem vários tipos de focaccia na Itália. Tem fermentação lenta, tem a fermentação normal que a gente vai fazer, tem umas que são mais achatadinhas, tem umas que são mais crocantes, tem umas que são mais sequinhas. Essa que eu vou fazer pra vocês, que é a que eu gosto mais, na verdade eu gosto de todas porque eu amo focaccia. Ela é de uma região que adiciona a batata cozida na massa, tá? Então essa massa, ela fica muito macia, tá certo? Então é essa receita que eu vou trazer pra vocês. Uma focaccia que lá no meio da massa vai batata cozida amassada, que vai trazer uma maciez para essa focaccia sensacional. Ela fica maravilhosa, tá? A massa é uma massa base e você pode adicionar nessa focaccia o que você quiser, tá certo? Hoje aqui nós vamos trabalhar com cebola, tomatinho, azeitona preta, mas eu gosto muito da focaccia de abobrinha, tá? Você compra aquela abobrinha Itália, compridinha, e você passa no fatiador, naquele bem fininho, a gente na gastronomia chama de mandolim, mas falando no normal da cozinha, é aqueles fatiadores que fatiam bem fininho os legumes, tá? Então você fatia aquelas fatias inteiras da abobrinha e você vai temperar com azeite, sal e pimenta do reino e você vai espalhar por cima da focaccia e pode colocar cebola roxa também, tá? A base da focaccia, além da massa, é azeite por cima, tá? Azeite, sal, que a gente moe na hora, sal grossinho, alecrim. Essa é a focaccia mais tradicional que tem, tá bom? Então, todas as focaccias eu faço essa preparação com o sal, com o alecrim, com o azeite, para depois colocar o recheio por cima. Então, o recheio vai do que você gosta mais. Você pode pôr sardinha, você pode pôr calabresa, você pode pôr a abobrinha em lâminas, que é uma das minhas preferidas. Às vezes eu falo assim, de abobrinha, você fala assim, imagina, nem fica gostoso. Gente, a focaccia de abobrinha é sensacional, tá bom? Você pode fazer presunto e queijo, calabresa acebolada, o que você quiser, tá certo? O importante é você ter uma massa base, que é o que a gente vai fazer agora, tá? Se você quiser saborizar essa massa, você pode colocar alho moedinho no meio e você pode colocar também salsinha no meio para ela ficar toda pintadinha de verde, tá? Como a gente já coloca várias coisas por cima dessa massa, eu não coloco outros temperos além do que eu vou passar para vocês, mas é uma possibilidade também de colocar tempero na própria massa, tá? E você pode fazer com essa massa o que você quiser, porque ela é realmente uma massa muito boa, tá? Então vamos começar aqui. Eu vou pegar o fermento fresco biológico, tá? Eu gosto mais do fresco, tá? O seco funciona também, mas eu sempre gosto mais do fresco. Coisa minha mesmo, não tenho motivo para falar para vocês, mas eu me adapto melhor com o fresco, tá? Vou colocar, para começar a fermentação desse fermento aqui, o açúcar em contato com ele, tá? Todas as minhas massas de pão, todos os pães que eu faço, geralmente pão, tem sempre a parte líquida, a farinha, o sal, o açúcar e o fermento, né? Falando grosseiramente. Então, a gente começa sempre dissolvendo o fermento no açúcar, tá? É assim que eu faço, é assim que eu vou passar para vocês. Então, eu nunca misturo o fermento lá no leite, lá no ovo, eu nunca faço assim. O início das minhas massas todas que são de fermento, né, com fermentação, eu coloco
o início de tudo, o açúcar com o fermento, tá? E aqui eu vou mexer até esse açúcar ter uma reação química aqui com o fermento e ele virar uma pasta, tá? Ele vai ficar totalmente líquido, grossinho, tá? É uma ação do fermento. Por quê? Porque aqui eu tô adicionando glicose e esse fermento fresco aqui, ele é um fermento vivo com muitas bactérias, tá certo? E é no momento que a gente coloca a glicose, que é o açúcar, né? Ele começa já a alimentar essas bactérias que estão vivas aqui dentro. E dessa forma, ele já vai ativar totalmente esse fermento e mais rápido essas bactérias vão começar a soltar. Conforme elas se alimentam, elas vão soltando gás carbônico, onde que faz a nossa massa ficar cheia de alvéolos de ar, tá certo? Porque ela vai se alimentando desse açúcar e ela solta o gás carbônico que faz toda essa fermentação ficar toda fofa e macia. Então, esse processo é bem importante, tá? Então, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Virou um líquido, ó, tá? Ó. Ficou totalmente líquido o meu açúcar com o fermento biológico, ok? Para quem vai usar o fermento seco, você pode dissolver o fermento seco direto na farinha, tá certo? No fermento fresco, é sempre assim no açúcar e é a primeira coisa que a gente faz, tá certo? Aqui agora eu vou abrir um ovo, eu vou deixar a receitinha pra vocês, tá certo? Ó, aqui eu vou adicionar um ovo, eu tô fazendo uma receita menor, tá? Pra não ficar muita massa aqui em casa. Ó, vou misturar bem aqui o ovo. Vou acrescentar manteiga, de preferência sempre por manteiga em vez de margarina, tá? Manteiga é muito mais saudável para você consumir, por ser uma gordura animal. No caso de você for fazer para venda e você acha que a manteiga encarece demais, você pode fazer a opção por margarina acima de 80% de lipídio, tá? Se for um caso que você vai fazer para venda e que você tem que pensar no custo, né? Porque você vai vender esse produto. Então, a gente precisa ter uma redução de custos aí. Da mesma forma, eu faria com manteiga, mas eu sei que tem pessoas que preferem a margarina por conta de economia, por conta de valor, tá? Então, se você fizer a opção por margarina, você trabalha com aquela Qualy, Doriana, deixa eu ver, Delícia Cremosa, que são umas margarinas que tem uma porcentagem de gordura maior, tá certo? Eu nem sei muitos nomes porque eu não trabalho com nada de margarina em casa, eu só trabalho com manteiga, independente se vai ser para o meu cliente ou para o meu consumo, tá? A gente não tem essa separação aqui. Então, eu coloquei aqui a manteiga, agora eu vou adicionar óleo, tá? Pode ser o de soja mesmo, tá? O de soja, ele deixa um sabor residual quando a receita é doce, tá? Quando a receita é doce, o pessoal fala assim, usa óleo de milho, usa óleo de girassol, porque o óleo de soja solta o sabor. Mas quando a receita é salgada, esse sabor não aparece, tá? Só na receita doce, quando a gente faz um bolo caseiro, ele solta um cheirinho. Mas na parte salgada, a gente não tem esse problema, tá certo? Vou adicionar agora aqui o leite. Deixa eu ver se eu tô seguindo a sequência aqui, tá? Manteiga, o óleo, o ovo, o leite, o açúcar e o fermento. Outra coisa que eu vou falar pra vocês é que a nossa massa é uma massa salgada, tá? E quando a gente trabalha com o fermento, com a fermentação, o fermento biológico, principalmente o fresco, eu nunca posso colocar o sal aqui, tá? Em contato. Nunca coloco nessa fase. O sal eu vou misturar aqui na minha farinha, tá certo? Então, a gente mistura na farinha o sal. Por quê? Dependendo do teu fermento, dependendo de como você colocou esse sal aqui, o sal pode matar o seu fermento. Ou, dependendo da situação, quantidades, etc., ele pode retardar ou
diminuir a ação de fermentação, porque ele vai cozinhar, ele vai tirar a ação do fermento, ele é inimigo, tá? A gente nunca coloca o sal em contato com o fermento biológico, nunca. O sal a gente coloca lá por último, tá certo? Porque ele atrapalha a fermentação e às vezes ele pode até matar o fermento, tá? Em alguns casos acontece. Você fez tudo certinho, pegou a receita certinha e por conta desse detalhe, você viu uma receita que cresce, fica lindo e a sua não deu certo. Pode ser que você adicionou o fermento, o sal em cima do fermento e acontece de dar problema mesmo, tá? Então eu misturei meu sal aqui na minha farinha, tá certo? Agora aqui nessa parte líquida, eu vou adicionar a minha batata que está cozida, amassadinha, sem sal, tá? Só coloquei na água para cozinhar, ok? Aí você espreme com aquele espremedor de batata que você tem na sua casa. Não precisa passar em peneirinha, nada, tá? É só misturar. E para você amassar a batata, dê preferência quando ela tá quente, tá? Amassar a batata quente é muito mais fácil do que você amassar ela fria, tá? Você pode até nessa parte da manteiga já misturar na batata quente. Já pode adicionar a manteiga lá e já fazer um purezinho para depois você vir para essa parte aqui. Mas esse jeito também dá super certo, tá? Mas é importante você amassar a batata enquanto ela tá quente, porque é bem mais tranquilo. Quando ela esfria, ela fica muito firme, você pode até quebrar o seu equipamento aí que você usou para amassar. Então aqui tá todos os líquidos da minha focaccia, certo? E nesse momento eu vou pôr aqui na minha batedeira. Eu quero fazer, mas eu não tenho batedeira. Você pode fazer na mão esse processo, ou se você tiver uma maceira, aquelas domésticas, pode ser também. Eu uso muito na minha maceira, tá? Uso muito. Na mão eu quase não faço mais, porque eu já fiz muito e aqui já não tá aquela beleza mais funcionando, né? Mas na batedeira funciona também e na mão funciona também. O importante é chegar no ponto, tá? Que é o ponto de véu, que é onde as cadeias do glúten já se desenvolveu e forma aquele ponto bem bonito de massa bem sovada, tá? Pra você que às vezes tem dúvida nesse ponto, é quando ela fica totalmente lisa, ela já tá no ponto aí que ela, tipo, se você sovou na sua mão uns 15, 20 minutos, ela já vai estar ok, tá? Na batedeira esse processo é bem mais rápido, né? E a gente também não coloca numa velocidade muito alta, porque a velocidade muito alta da batedeira faz esquentar muito a massa e a gente não quer isso, tá? Porque começa a fermentar muito rápido e esquentar a massa não é legal para nossa massa isso. Então a gente coloca uma velocidade lenta e deixa lá, tá certo? Ó, coloquei toda a parte líquida aqui com as gorduras, o fermento, o açúcar, tudo mais. E agora eu vou adicionar essa farinha que eu coloquei aqui o salzinho, lembra, né? Então aqui, no meio da minha farinha, meu sal pode entrar que eu não vou ter problemas, ok? Agora eu vou dar uma mexidinha com a espátula, para dar uma misturadinha aqui. Essa massa, gente, é uma massa bem líquida, bem hidratada, que a gente fala. Então ela fica peguenta, tá? Então pra gente manipular essa massa, a gente usa gordura na mão, ou óleo, ou desmoldante, a gente passa na mão para poder trabalhar com ela, porque ela é bem hidratada mesmo. E pra gente usar em massas, deixa eu tirar aqui. Para trabalhar na batedeira com massas, a gente usa o batedor de gancho, tá? Sempre o de gancho, que ele é próprio para massas mais pesadas. Panetone, donuts, tudo que você vai fazer com massa de fermentação é esse batedor aqui que você usa, tá certo, gente? Então aqui eu vou colocar um pouco mais rápido para ela misturar, depois eu vou baixar para lenta, tá? Porque o gancho faz todo o trabalho de solda, a gente não precisa nem esquentar a cabeça, tá? Aqui eu vou deixar uns 8 minutinhos, mais ou menos, ou eu vou observando o que vai acontecer. Ela vai soltar totalmente do bol e vai grudar no batedor, tá? É isso que a gente quer. Oi, querida, tudo bem? A Sandra. Tudo bem, Sandra? Ó, ela tá
grudando no batedor. E vai chegar um ponto que ela vai soltar do bol e vai ficar só no batedor, tá? E aqui nós vamos deixar ela e eu vou mostrar pra vocês uma massa já crescida, pra vocês verem como ela desenvolve. Essa massa já crescida também é meia receita. Porque eu assei uma inteira. Coloquei uma meia receita pra vocês verem o desenvolvimento da massa e estou fazendo outra meia aqui. Não, gente, é focaccia pra todo lado, né? Aí eu não dou conta, né? Ó, vou pegar um tabuleiro, tá? A assadeira que você tiver, redonda, o que você quiser, tá? Isso aí não importa. Vou pegar azeite, tá? Importante que seja um azeite de qualidade. E vou jogar aqui na minha assadeira, certo? Agora eu vou pegar um pincel de silicone e vou espalhar, tá vendo, ó? Vou afastar um pouquinho a batedeira para não ficar muito perto do som aí pra vocês. Não vai adiantar muita coisa, mas não fica muito aí, né? Ó, peguei um pincel, com esse pincel eu vou espalhar todo o azeite aqui, tá? E é bastante azeite mesmo, tá? Fica bem encharcadinho e isso que dá o sabor da nossa focaccia, certo? Ó, pincelei azeite por toda a minha assadeira. Agora eu vou pegar o desmoldante, já vou deixar aqui, eu vou passar na minha mão para eu poder manipular a minha massa, porque ela é bem hidratada, tá? Olha aqui, gente. Olha essa, é meia, aqui tem meia receita. Olha a maciez, ó, agora ela vai afundar, tá? Olha a maciez dessa massa de focaccia. Ela é sensacional, tá? Vou virar aqui no meu tabuleiro, olha lá. Vou passar o desmoldante na minha mão, pra ficar fácil de manipular, e vou abrindo ela, tá? Você não precisa ficar preocupado dela não pegar toda a expansão, porque ela vai espalhando, tá? Mesmo que você não consiga espalhar por toda a assadeira, ela, conforme ela vai crescendo, ela vai chegando nos cantinhos, tá? Então não se preocupe com isso. Pra você que vai fazer para vender, você já pode fazer nas próprias forminhas de alumínio, aquelas que a gente encontra nas lojas, tá? Descartáveis, né? Fácil venda, daí você já entrega naquelas de alumínio já pra pessoa já consumir, tá? Ó, vou esticando assim. E ela não cola não, tá? Ela vai ficando assim, ela vai espalhando sozinha, tá? Só que é uma massa bem hidratada, então você precisa untar a sua mão, senão ela vai grudar na sua mão aí. A gente não consegue trabalhar com ela sem a gente estar com a mão com óleo ou com gordura, tá? Olha lá. O que vai acontecer aqui, ok? Aqui eu vou explicar pra vocês mais ou menos esse processo. Eu vou deixar descansar 10 minutinhos assim, ela vai crescer já vai dar um bom crescimento. Aí, o que eu vou fazer? Vamos supor que já passou esse tempo, tá? Eu vou vir com o meu sal e vou moer por cima aqui. Não muito, tá, gente? Pra não ficar salgado, tá? É só pra dar um crocante salgadinho, tá? É pra isso. Aqui eu já vou colocar azeite também, tá bom? Ó, coloca um pouquinho de azeite. Venho com o meu pincel aqui, ó, dou uma espalhada nesse azeite em cima da massa, tá? Então ele fica com azeite embaixo e azeite em cima, tá? Ó. Então eu coloquei sal moído, coloquei o meu azeite. Agora eu vou vir aqui com o meu alecrim, ó. Pode ser alecrim seco, pode ser o alecrim fresco, tá? Outra coisa que eu gosto muito, tomilho, faz toda a diferença. Você tira do galinho, só as folhinhas, e usa o tomilho, que ele é maravilhoso.
Eu gosto muito do fresco, porém não é fácil de achar. Aqui em Maringá, aonde eu acho o tomilho fresco, é no De Pieri. Quem é da cozinha aí sabe que é onde eu tô falando, tem um sacolão lá na Teixeira Mendes, sempre tem qualquer temperinho verde que você queira fresquinho, o De Pieri sempre tem. E o sacolão tropical na Avenida Serra Azul também sempre tem, são os lugares que eu frequento mais. Então quando eu quero tomilho fresco, alecrim fresco, hortelãzinha, endro, essas coisas, lá eu sempre encontro nesses dois lugares fresquinho e dura bastante até na geladeira, tá? Então aqui eu coloquei alecrim fresco, mas pode ser o seco, e o tomilho, como eu não saí para ir atrás, eu trouxe o seco, que eu sempre tenho em casa, que também fica bem gostoso. O que você tem que fazer é esfregar bem o dedo, fazendo uma fricção para ele soltar o cheirinho, tá? Então, na hora de você espalhar o tomilho, você faz uma pressão no seu dedo para massagear e ele soltar todo o aroma dele na sua focaccia, tá? Então, aqui. Então, essa aqui é a focaccia mais tradicional que tem, tá? Sem o tomilho, só o alecrim, o sal e o azeite, mas o tomilho eu acho maravilhoso. Aqui a gente tem uma tela em branco e aqui a gente põe o que a gente quiser. Inclusive, eu achei no mercado esses. Tudo bem, Célia, querida? Tudo bem? Olha lá, esse tomate em rama, gente, que coisa mais linda para uma focaccia. Ele já vem desse jeitinho assim, ó, em penquinha, tá? Mas eu sei que vocês querem que eu mostre como eu faço aquele, tipo um jardim, que eu já fiz, o pessoal fica querendo aquele, tá? Ó, minha massa já tá super sovada, tá? Já tá ótima. Eu vou desligar a minha batedeira e vou deixar ali descansar um pouquinho, tá? Desliguei a batedeira, eu vou deixar crescer. Quando ela dobrar de volume, eu vou fazer esse processo. É só isso, tá? Mas vamos para nossa decoração, que eu sei que vocês querem que eu faça a decoração. Se eu fosse usar o tomatinho assim, eu já ia colocar ele espalhado com a rama e tudo na minha focaccia. Fica super charmoso, tá? Mas vamos ao jardinzinho. Para eu fazer o jardinzinho, deixa eu virar ao contrário. Eu vou pegar a cebolinha e vou cortar para fazer o caule das minhas flores, tá? Tamanhos diferentes para ficar desigual, para parecer um jardim. Estão vendo aí? Deixa eu colocar minha bailarina embaixo, ficar mais alto. Olha lá, tá? Então aqui são cebolinhas, tá? Cebolinha verde que você encontra fácil. Espeta bem na massa, porque essa massa vai crescer muito, tá? Então você espeta bem na massa para ela não ficar solta. Vários tamanhos diferentes que são os caules. Aqui vai representar o caule das nossas flores, tá? Essa cebolinha aqui vai ser tudo caule. Então você tenta imaginar aí na sua cabeça um jardim, use a sua imaginação e vamos lá, tá? Aqui eu tenho salsinha e a salsinha vai ser a graminha, tá? Que a gente vai fazer tipo umas graminhas em volta das folhas aqui. Então, coloca e aperta pra colar bem, tá? Gente, que calor que tá hoje, hein? Meu Deus! Que calor! Essa luz é quente, nossa, tô derretendo aqui. Então, você vai colocar a salsinha feito raminhos assim, cola bem na massa. A massa já começou a crescer aqui, tá? Eu manipulei ela pra esticar na assadeira, mas ela já tá crescendo. Olha aqui, ó. Gente, essa massa é uma fofura, é uma fofura. Aí ela vai crescendo, a gente consegue levar ela para aquelas extremidades que a gente não conseguiu de cara. Mas ela vai crescendo, ela vai se espalhando, que ela vai tomando conta do nosso tabuleiro aqui. Então você não se preocupe, tá? Se ela estiver bem sovada, ela vai se estender. Se ela estiver mal sovada, o glúten vai encolher.
Então você precisa manusear bem essa massa para ficar bem legal, tá? Agora eu vou pegar aqui cebola roxa para fazer umas tulipas, tá? Ó, eu corto, ó, cebola roxa assim, ó, de comprido. E eu vou tirando as pétalas, como se fosse uma flor realmente, tá? Dá trabalho? Ai, mas vale tanto a pena. Porque fica tão bonito. Se você tem um jantar para você receber umas pessoas, tomar um café da tarde, você fazer esse, é um artesanato, na verdade. Você fazer esse carinho aqui, aí você vai medindo os menores para caber. Você fazendo esse carinho assim com as suas próprias mãos, você parar para fazer essa colagem aqui de pétalas de flores, mostrando que você tem carinho pela pessoa que foi na sua casa, que foi te ver. Eu acho que é muito importante esse cuidado, tá? Eu acho que também é um pouco da nossa família isso, gente, é do nosso sangue. Se tiver alguma prima minha aqui ouvindo, ou vai ouvir depois, sabe do que eu tô falando, porque, gente, as minhas primas, a gente tem esse negócio do caprichar para receber a pessoa. E é da gente mesmo, a gente vê que todas somos assim. Todas caprichamos assim para agradar as pessoas, sabe? Então a gente tem um pouco disso no nosso sangue já, na nossa família. Então isso aqui fica muito bonito para você receber alguém, porque você põe em cima de uma tábua. Fica lindo, perfeito. E para você que quer fazer para vender, faça e venda, porque ele é muito vendável. Ele fica uma pintura, um artesanato mesmo, tá? Ó, vou colocar essa aqui mais para baixo, como se fosse um botãozinho. Depois vocês vão ver tudo certinho, tá? O negócio é cortar a cebola em fatiazinhas, mais ou menos iguais. Você vai encaixando para parecer uma florzinha fechada, tipo uma tulipinha, tá? Hoje na internet a gente acha várias inspirações aí, tá? Você entra na internet, você quer uma focaccia, você vai achar vários tipos de decoração para focaccia. Vários tipos, tá? Aqui, agora eu vou fazer as pétalas das flores com os meus tomatinhos, tá? Tomatinho você vai encontrar no mercado ou grape, que são esses menores, que são os adocicados, tá? Eles chamam grape. E também a gente tem aqueles os maiores, compridos, tá? Que eles são mais ácidos, tá? O grape, ele é mais docinho, tanto que ele chama sweet grape, na verdade, tá? Então eles são mais adocicados. Os dois tomatinhos dão certo. Tem lugares que a gente acha tomatinho amarelinho, por exemplo. Tem alguns lugares que tem cores de tomates diferentes. Aí o teu trabalho vai ficar mais bonito ainda, porque vai ter mais cores, né? Hoje eu não encontrei nada de diferente. Não encontrei nem o tomilho, porque eu não saí muito longe da minha casa. O tomilho fica mais longe. Então eu comprei só o que eu achei mesmo. Mas quando você achar tomatinho amarelo, essas coisas, pode fazer que vai ficar maravilhoso, tá? Então aqui nós vamos colocar, eu tô fazendo flores menores com 4 pétalas e as flores maiores com 5 pétalas. E no meio eu tô colocando uma azeitoninha preta, tá? Essa azeitona preta você encontra eu encontrei no Canção, que chama Portuguesinha, essa azeitona, que eu gosto porque ela é bem miudinha e eu acho que pra focaccia fica mais gostosa, tá? Mas você pode fazer sua focaccia só com tomatinho e azeitona. A de abobrinha, gente, é sensacional, tá? A de calabresa é uma delícia. Você pode fazer numa assadeira, fazer 3 sabores, 2 sabores, isso não tem problema, pode fazer, tá? Vou colocar essa azeitona perdidinha aqui. Vou colocar as sobrinhas do que eu guardei aqui, né, gente? Não vou perder, né? Deixa eu colocar pra cá. Não vou perder cebola roxa, tomate, essas coisas não dá pra perder.
Então eu fiz mais ou menos aqui conforme eu faria, dou uma apertadinha, porque vai crescer essa massa e vai crescer tudo com ela. Então eu dou uma apertadinha para não perder muito o desenho aqui, tá? Deixa eu arrumar essa cebola aqui. Tá parecendo muito caule, não gostei muito assim. Vou ter que ficar assim, ó. Então vamos lá. Então aí você vai... Aqui ela, em uns 15 minutos ela já vai estar totalmente crescida. E a gente leva a assar forno 180 graus, tá? Até dourar. Ela vai ficar bem douradinha. Eu vou mostrar pra vocês que eu assei uma dessa. Quer dizer, vou ficar com 3 focaccia aqui em casa. Que a gente pode congelar tranquilamente pra comer. Depois você tira, dá uns minutinhos, ela já vai estar derretida, não vai estar descongelada. Você pode pôr no forno um sustinho no forno, ela vai ficar como fresquíssima, tá? Então isso aqui é um coringa pra você ter no seu freezer aí. Ela fica perfeita, tá? Então assim ela tá crua. Fizemos a nossa decoração. Mostrei aqui pra vocês. E eu não quero desperdiçar meus tomatinhos, eu vou colocar eles aqui, tá? Faria pro meu cliente? Não, porque não vai ficar tão bonito. Mas como é pra nós aqui de casa, e a gente gosta desses tomatinhos, eu vou colocar aqui. Se eu vou fazer só com os tomatinhos, eu colocaria uma rama aqui, outra rama aqui, o alecrim, o tomilho, azeite à vontade. Até vou pôr um pouquinho de azeite em cima desses tomatinhos aqui, porque é bom eles estarem untadinhos para ir pro forno, para não ressecar muito a pele deles, tá? Então a gente dá uma pincelada de azeite para ele não queimar, ele cozinhar, ele fica meio confit, sabe? Tomate confitado. Então a gente dá uma untadinha na pele dele para ele ficar bem legal. Ah, nem ficou todo ruim, gente. Olha lá, gostaram? Agora, o que eu faço? Eu deixo 10 minutinhos, ela vai crescer e eu já pré-aqueço o meu forno enquanto ela cresce e coloco 180 graus até ficar bem dourado. Se você tiver forno elétrico e tem aquele dourador, você pode ligar os dois em cima e embaixo, tá? Mas não deixe passar de 180 graus, porque senão ele vai dourar e não vai assar, vai ficar cru. Então tem que prestar atenção nisso, tá? Olha, o pouco tempo que a gente tá aqui conversando, vocês estão vendo aqui, olha aqui a maciez dessa massa. Ela tá uma bolha de ar bem grande aqui, ó. Uma bolha de ar bem grande, tá? Bem sovada. E a batata que dá essa maciez maravilhosa. Então eu vou levar assim pra assar, ok, gente? Deixa eu pôr aqui em cima pra ela crescer. E já vou até ligar meu forno, só um pouquinho que eu já vou deixar ligado lá. Pra eu já levar ela a assar. E aqui eu tenho uma que eu assei agora há pouco. Mais ou menos o mesmo estilo. Olha lá. Olha a cor dela. Estão vendo? O perfume disso. Vocês não acreditam. Olha lá, fiz um jardim, dá pra eu segurar assim sem estragar. Olha que linda, gente. Não fica lindo pra você receber uma pessoa na sua casa, pra você vender? Olha as flores. É essa cor que você tem que chegar. Linda, né, Angélica? É uma delícia isso daqui. Você tem que chegar nessa cor aqui. Quando você chegar nessa cor em cima, embaixo vai estar dessa cor também. Então vai ficar bem legal pra você comer. Vou mostrar pra vocês a maciez. Olha isso aqui, gente. Ó. Ó. Olha. Olha. Olha a maciez dessa focaccia. Olha. Essa massa, gente, é um espetáculo. Mas como eu disse pra vocês, focaccia tem vários tipos, vários modos de fazer e várias receitas e modos de preparar e tudo mais. Tem umas que não vão, por exemplo, ovo, tem umas que não vão manteiga, tem umas que não vão batata, a grande maioria não vai batata, só que é regional, né? Como a gente tem no Brasil alimentos com nome mandioca, por exemplo, mandioca, aipim, macaxeira, é tudo a mesma coisa, só que cada região ela tem um nome.
E a focaccia, em cada região da Itália, tem um modo de fazer e um jeito, uma apresentação diferente. Então, assim, o mais comum é, como eu disse para vocês, estender a massa, colocar sal grosso, perfurar com os dedos, fazer aqueles furinhos característicos, sal grosso, alecrim e azeite, e só, tá? E é assim. E a gente gosta de incrementar, e essa focaccia com batata, que é da região da Puglia, eu acho espetacular, tá? Com calabresa, com abobrinha, não deixe de fazer a de abobrinha, tomatinho, alecrim, azeitoninha, o jeito que você fizer vai ficar gostoso, eu tenho certeza, tá bom? Vou deixar a receita aí pra vocês, olha que linda que ficou, quero que vocês façam, façam que vocês vão gostar bastante. Lembrando que nós já estamos caminhando 3 meses pro Natal, gente, e isso aqui, pra quem você, por exemplo, você vai numa ceia de Natal de uma família, ou você vai passar o ano novo na casa de alguém, o que dar para essa pessoa, o que levar, como ir, de mão a banana não dá, eu não consigo, não sei vocês. Não tem o que dar de presente, você não quer ficar gastando, ou você não, na verdade você não sabe, porque a pessoa às vezes tem bastante coisa, já tem tudo, você não sabe o que acertar. Olha que coisa linda para você colocar num celofane, amarrar bem bonito um laço com um cetim e levar na casa dessa pessoa e comer todo mundo junto. Ótimo presente, ótimo para venda e ótimo para você fazer para sua família. Certo? Olha lá. Linda, né, gente? Linda e perfumadíssima. 5 minutinhos, a receita tá aí para vocês. Qualquer dúvida que você tiver, para você que vai assistir depois, ou para você que não entendeu algum passo, pode me mandar um direct que eu te ajudo. Pode ter certeza, tá? Na mão, na maceira ou na batedeira dá certo e vai ficar maravilhoso. Lindo demais? Lindo demais, Giovana. É uma graça. Olha, não é um presente lindo para você ir na casa de alguém? E a pessoa vai amar. Você vai subir degraus de consideração na pessoa aí, tá bom? Gente, tchau pra vocês. 5 minutinhos, a receita tá aí. E façam, tá? Façam que vocês vão gostar bastante. Tchau!